Olá! Tudo bem com você? Pronto para mais uma aula do curso de licitação? Então vamos começar. Aula 4. Editais de licitação. Nesta aula veremos os conceitos e características do edital, os itens que o compõem, o princípio da publicidade, ou seja, como deve ser divulgada uma licitação, modificações, as condições de participação, habilitação e o que é SICAF. O edital é o ato convocatório pelo qual a administração pública leva ao conhecimento público a abertura de uma licitação, fixa as condições de sua realização e convoca os interessados para a apresentação de suas propostas. Vincula inteiramente a administração e os fornecedores às suas cláusulas. Deve ser claro, preciso e fácil de ser consultado. Nada se pode exigir ou decidir além ou aquém do edital, porque ele é a lei interna da licitação. O entendimento do edital é de fundamental importância para os fornecedores. É muito comum fornecedores que participam de licitações sem nem ao menos lerem o edital. Por isso, leia-o atentamente, isso já será um grande diferencial seu em relação a seus possíveis concorrentes. Nas aulas seguintes veremos também as impugnações e recursos, assunto intimamente ligado ao edital e seu conteúdo. Conteúdo. O edital deve conter as seguintes informações. A Lei 8666 define em seu artigo 40 as informações que devem conter um edital. A seguir apresentamos os pontos principais. Um preâmbulo com seus números, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes. O objeto da licitação, em descrição sucinta e clara. Ou seja, o que se está adquirindo. Prazo e condições para assinatura do contrato, se for o caso, e o para entrega dos produtos ou serviços. As sanções para o caso de inadimplemento. Local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico. Se há projeto executivo e o local onde possa ser examinado e adquirido. Condições para a participação dos fornecedores. Critério para julgamento. Locais, horários e meios para fornecimento de elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação. O critério de aceitabilidade dos preços unitário e global. Critério de reajuste, se for o caso. Condições de pagamento. Instruções para os recursos. Condições para o recebimento do produto ou serviço. Outras indicações peculiares da licitação. Anexo edital. Parte muito importante dos editais são seus anexos. Constituem anexos do edital, o projeto básico ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos. Ou as especificações complementares do objeto. E se for o caso, orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários. Se for o caso, minuta do contrato. Publicidade e prazos. Os avisos de licitações devem ser publicados em seus respectivos diários oficiais para fins de divulgação. Os prazos entre a publicação do aviso e a data da entrega das propostas varia de acordo com a modalidade e o tipo de licitação. Vejam nessa tela os prazos definidos pela lei. Alteração. Qualquer modificação no ato convocatório deve ser comunicada da mesma forma em que se deu a primeira divulgação. Nesse caso, o prazo inicialmente estabelecido deve ser reaberto pela administração, salvo quando a alteração, inquestionavelmente, não influenciar a preparação dos documentos. Dica 1. Em princípio não é permitido incluir marca do bem a ser adquirido.
Porém, a indicação de marca como parâmetro de qualidade pode ser admitida para facilitar a descrição do objeto a ser licitado, desde que seguida, por exemplo, das expressões ou equivalente, ou similar e ou de melhor qualidade. Nesse caso, o produto deve, de fato e sem restrições, ser aceito pela administração. Participação. Poderão participar da licitação qualquer empresa interessada que comprove possuir os requisitos mínimos de qualificação e cujo objeto social da empresa, expresso no estatuto ou contrato social, especifique ramo de atividade compatível com o objeto da licitação. Em caso de tomada de preços, que exige cadastramento prévio, o licitante poderá habilitar-se no órgão ou entidade licitadora, até o terceiro dia anterior à data marcada para a abertura dos envelopes documentação e proposta de preços. Ou no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, SICAF ou sistemas equivalentes nos estados e municípios. Em caso de pregão, o licitante deve, quando o pregão presencial está cadastrado e habilitado no SICAF, ou no sistema de cadastro próprio dos órgãos licitadores, ou cadastros equivalentes, ou, ainda, aquele que apresentar toda a documentação solicitada, no momento da sessão. Quanto ao pregão eletrônico, está previamente credenciado no SICAF, para que possa acessar o sistema. Quando permitido no ato convocatório, podem participar da licitação consórcios de licitantes, qualquer que seja sua forma de constituição. Licitantes que se encontrem em regime de concordata. Não podem participar da licitação empresas que estejam suspensas para licitar e contratar com o órgão ou entidade da administração pública. Declaradas inidôneos para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os motivos da punição. Dica 2. O recolhimento prévio de taxas ou emolumentos relativos ao fornecimento do edital e seus elementos constitutivos, e somente em relação a estes, deve estar limitado ao valor do custo efetivo de reprodução gráfica e da documentação fornecida. Habilitação dos licitantes. É dever da administração, ao realizar procedimentos licitatórios, exigir documentos de habilitação compatíveis com o ramo do objeto licitado, especialmente aqueles que comprovem a qualificação técnica e a capacidade econômico-financeira para participar de licitação na administração pública. As exigências não podem ultrapassar os limites da razoabilidade ou estabelecer cláusulas desnecessárias e restritivas ao caráter competitivo. Devem restringir-se apenas ao necessário para cumprimento do objeto licitado. Para a habilitação nas licitações públicas será exigida dos licitantes, exclusivamente, documentação relativa à habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, cumprimento do disposto no inciso 33 do art. 7º da Constituição Federal. Esclarecimento, exclusivamente significa que nada mais poderá ser exigido além da documentação mencionada nos artigos 27 a 31 da Lei 8666, a não ser que a exigência se refira a leis especiais. Habilitação jurídica. No exame da documentação relativa à habilitação jurídica são observadas as normas que regulam e legitimam a atividade de pessoas físicas ou jurídicas. A documentação exigida, conforme o caso, consistirá em cédula de identidade, registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos referentes à eleição dos administradores da sociedade. O Estatuto Social das Sociedades por Ações deve estar acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores. Para ser considerado em vigor, deve observar as exigências previstas em lei.
O ato constitutivo ou contrato social das demais sociedades devem estar acompanhados de todas as alterações efetuadas ou da consolidação respectiva. Para ser considerado em vigor, devem observar as exigências previstas em lei. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. Decreto de autorização, quando se tratar de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. Regularidade fiscal. Na análise da documentação relativa à habilitação fiscal é observada a regularidade do licitante perante o fisco. A documentação exigida, conforme o caso, consistirá em prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante, concernente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do contrato. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra aceita na forma da lei. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e INSS, e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. Dica 3. As certidões extraídas via internet deverão ser apresentadas no original e dentro do prazo de validade. Dica 4. Levando-se em consideração a lei, a administração poderá, a seu critério, deixar de exigir qualquer certidão negativa de débito, com exceção das certidões negativas de débito perante ao INSS e ao FGTS, por força do art. 195. Parágrafo 3º da Constituição Federal, o qual proíbe a pessoa jurídica em débito com o Sistema de Seguridade Social de contratar com o poder público. Qualificação técnica. O licitante interessado na execução de obras, prestação de serviços ou fornecimento de bens para a administração deverá qualificar-se tecnicamente para participar de licitações públicas. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se a registro ou inscrição na entidade profissional competente, comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. A comprovação de capacidade técnica, no caso de licitações relativas a obras e serviços, dar-se-á mediante atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, e por meio de certidões de acervo técnico. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. Comprovação, fornecida pelo órgão ou entidade, de que o licitante recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. Dentro da qualificação técnica pode-se exigir ainda a capacidade técnico-operacional e a capacidade técnico-profissional. Para a comprovação da capacidade técnico-operacional pode-se pedir apresentação de atestado de aptidão para desempenho de atividade compatível com o objeto da licitação, em características, quantidades e prazos. Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação. Qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. A capacitação técnico-profissional diz respeito à comprovação fornecida pelo licitante de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviços de características semelhantes às do objeto licitado.
Qualificação econômico-financeira. No exame da documentação relativa à habilitação econômico-financeira observa-se a boa situação financeira do licitante para execução do objeto. Para isso podem ser exigidos balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, obrigatórios e já apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 meses da data de apresentação da proposta. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Garantia, limitada a 1% do valor estimado do objeto da contratação. A prestação de garantia prevista no ato convocatório pode ser exigida, cabendo ao fornecedor escolher uma das seguintes modalidades de garantia: calção em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária. A garantia prestada pelo licitante somente será liberada ou restituída após a conclusão do procedimento licitatório. No caso de garantia prestada em dinheiro, a devolução será feita após devidamente atualizada. É importante lembrar que a prestação de garantia oferecida para participação na licitação não se confunde com a do fabricante dos produtos. Cumprimento do disposto no inciso 33 do art. 7º da Constituição Federal. A Constituição Federal determina a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Essa exigência é cumprida mediante declaração, cujo modelo normalmente consta do edital ou de seus anexos. SICAF. O registro cadastral é um sistema de registro dos potenciais interessados em contratar com a administração pública, onde se encontram todos os dados inerentes à habilitação destes interessados. Sua finalidade é evitar a apresentação de todos os documentos necessários à habilitação todas as vezes que for aberta uma licitação. No que tange às licitações com o governo federal, foi criado um cadastro único como forma de simplificar o procedimento, o chamado SICAF. O SICAF, o Sistema Integrado de Cadastro de Fornecedores, é o registro cadastral dos órgãos do governo federal. É um cadastro único, prévio, parcial e via internet, criado para facilitar o cadastramento e consequentemente a habilitação dos interessados em participar de certames com o governo federal. Para se cadastrar no SICAF, o interessado deverá munir-se da documentação exigida para habilitação, conforme legislação vigente e manual de cadastramento de fornecedores, e escolher uma unidade de cadastramento para fazê-lo. Para escolher a unidade de cadastramento basta acessar o portal de compras do governo federal. Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Em caso de dúvidas, o tutor está à sua disposição. Use o formulário cujo link encontra-se disponível na parte superior do curso. Obrigado por sua presença aqui, e até a próxima aula.